Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias. Mesmo com o mau tempo que se faz sentir na cidade de Maputo, vendedores desafiam os ventos fortes à procura de sustento para as suas famílias. Ventos fortes fazem-se sentir na terminal rodoviária de Chapas do bairro de Albazini. É noite e, mesmo assim, os vendedores não deixam-se intimidar com a hora, muito menos com o estado de tempo. O objetivo central é conseguir vender o máximo que puder. Esta agente do M-Pesa, já há 3 anos, conta que tem sido a sua rotina diária estar no posto de trabalho às 5 horas da manhã e só regressar a casa por volta das 20. E por mais que haja o mau tempo, ela permanece no seu posto porque de dia não há muita clientela. Ina no kwambi mau tempo lili kona ikola haza metela negócio kusana nhlekani na kuna ntirho nkama leyi koni hi kumakanyana ku tirha hikuva ni xava boyaboya emintizweni luya hala ja ku sweka nkarhi lowu mina ni nga gente pelo menos na conseguira ku va levantara 50 meticais para munhu a conseguira ku xava a swa mucovela. Ina yi vona temperatura swa ku ya cinca mas a ni na meio ni zama pão para ni ta kota ku tendera a ndyangu wa mina. Dona Milagrosa, vendedeira há 15 anos neste local, diz que não consegue vender devido ao mau tempo que se faz sentir. Estamos a sofrer aqui na estrada de ventania, chuva. Não estão a comprar nada. Não estão a comprar. Mas nem sendo essa hora de ponta em que muitos trabalhadores estão a voltar para casa, não estão a conseguir vender? Não. Por causa de ventania. Já Belinha Antônio, carregando um bebê no colo, decidiu desafiar o mau tempo para ver se pelo menos um cliente compraria seus produtos. Compra. Sim. Mas, Só problema de ventania. problema de ventania? Sim. Mas mesmo com o mau tempo, não pretende ir para casa? Não é de ir. Compra, mas não é. Como que tem ventania? Compra, mas não é. Tem movimento, não tem movimento. São precisamente 20 horas e encontramos-nos aqui na terminal de Chapas de Albazini e mesmo com o mau tempo ainda nota-se a presença de vendedores informais. Com imagens de Aldino Parruque, Felizardo Moati para FTV. André Majibir diz que antigos guerrilheiros do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração receiam pela vida, ou seja, sofrem perseguições. Em Moçambique, pelo menos 2.554 combatentes da Resistência Nacional Moçambicana, de um total de 5.262, continuam à espera da integração na vida civil no âmbito do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Segundo o secretário-geral da RENAMO, André Majibiri, parte destes combatentes continuam em bases espalhadas um pouco por todo o país. Estão contactáveis e estão nas bases. Só vão sair das bases depois da sua desmobilização. Continuam a ser militares, mas não estão a exercer qualquer atividade militar como tal. Estão ali mesmo a aguardar pelo seu dia para serem desmobilizados, referiu o responsável. Segundo a DW, o número 2 do maior partido da oposição denunciou, no entanto, uma alegada perseguição aos membros do partido, bem como quadros e ex-guerrilheiros. Prevalecem ainda intimidações e perseguições a membros e simpatizantes da RENAMO, protagonizados por secretários e grupos dinamizadores com a cumplicidade de estruturas administrativas do bairro, indicou. André Majibiri confirma que essa intimidação é protagonizada por agentes da polícia e membros da Frente de Libertação de Moçambique, o partido no poder, nos distritos de Mbuzi e Xibabava, onde denuncia a exclusão social de simpatizantes da RENAMO. Muitos dos nossos delegados, dos nossos membros, dormem no mato por temerem perseguições, sequestro e assassinatos, descreve. Majibiri apela às autoridades moçambicanas, à comunidade internacional e aos doadores para agirem em brevidade para ultrapassarem as diferenças.
O Conselho da União Europeia faz assistência de 40 milhões de euros a Moçambique de apoio às unidades militares moçambicanas formadas pela Missão de Formação da União Europeia em Moçambique. De acordo com um comunicado do Conselho, este apoio sucede ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e que complementa uma anterior assistência financeira de 4 milhões de euros aprovada em julho passado para o equipamento urgente necessário. Permitirá também às forças moçambicanas conduzir operações de segurança na província de Cabo Delgado, norte do país. Ainda avança a DW, esta instituição europeia, constituída pelo menos 27 Estados-membros, sublinha que a prestação de assistência será sujeita à conformidade das unidades formadas pela EUTM das Forças Armadas Moçambicanas com o direito internacional relevante, em particular os direitos humanos internacionais e o direito humanitário internacional, bem como os instrumentos legais relevantes e as melhores práticas baseadas nas regras, normas e políticas internacionais e da União Europeia na área de fornecimento de equipamento militar. A primeira missão militar da União Europeia em Moçambique, dedicada a treinar tropas para enfrentar a insurgência armada em Cabo Delgado, arrancou a 3 de novembro, com uma cerimônia oficial na campanha de fuzileiros independentes da Catembe, em Maputo. A missão de 2 anos e que deverá contar com 140 militares formados responde ao pedido de ajuda do governo moçambicano para a preparação das 2 tropas. A província norte de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques armados que em março levaram à suspensão do projeto de gás fulcrais para o país. A região enfrenta uma crise humanitária com 817 mil deslocados, segundo o número do governo, num conflito com 3.100 mortos, de acordo com o projeto de registro de conflitos ACLED. O efetivo da missão não se envolverá em operações militares. Contará com cerca de 140 militares divididos em 2 grupos de treinos, um para comandos do campo militar de Dondo, Chimoio, centro do país, e o outro para fuzileiros na Catembe, do lado oposto à capital da Bahia de Maputo. O governo de Moçambique está preocupado com o aumento de violência. Em Moçambique, a violência é um dos traços marcantes e tem como efeito ampliar as desigualdades. Segundo a Unicef, o estudo revelou as formas de violência mais prevalentes nos meninos e nas meninas, nos grupos raciais e nas distintas faixas etárias. As informações são detalhistas a quando da incidência desses crimes, nesse momento de descontrole da disseminação da Covid-19, no qual demonstraram o racismo e o sexismo e seus efeitos no aprofundamento das desigualdades raciais e de gênero. Cabe uma reflexão cuidadosa no ano de 2020, no qual registrou um baixo número de violência contra as meninas e meninos, pois alguns fatores devem ser considerados como o isolamento social, receios das pessoas de circular, alterações nos horários e dias de atendimentos dos órgãos públicos. O conjunto de tudo isso influenciou na diminuição de registros e não necessariamente na redução das ocorrências. Também preciso entender o sexismo, machismo e o racismo como raízes dessa violência. Nesse sentido, vale demonstrar solidariedade com a dor dessas crianças e adolescentes e aprimorar as políticas públicas preventivas e protetivas. E por isso, a diretora da Ação Social, Páscoa Ferrão, afirma que é preocupante em Moçambique o número das pessoas que sofrem violência. Primeiro nós pensávamos que os casos de violência só as raparigas ou as meninas é que estivessem a sofrer. Mas os resultados vieram mostrar eu dizia que de facto nós não tínhamos uma dimensão
antes, mas através do inquérito que foi feito em 2019, traz-nos esses resultados que chamam-nos a atenção do trabalho que nós temos que fazer dentro das comunidades. Também tínhamos uma ideia de que a violência só acontece com as meninas ou raparigas, mas também o estudo vem mostrar que não só as meninas sofrem de violência, mas também temos casos dos rapazes. Ainda na mesma senda, afirma que trabalhos estão a ser feitos. Eu penso que sim, porque de facto nós vimos, primeiro, a criação dos gabinetes já é uma estratégia do governo que encontrou para tratamento de casos de vítimas de violência, e como Ministério do Gênero também temos a Direção Nacional da Criança e temos também a Direção Nacional de Gênero, que juntos vão trabalhar com os parceiros para que os casos reduzam, mas muito mais a mudança do comportamento parte da comunidade, parte das famílias. Isso é que é muito importante. É momento de acompanharmos o nosso primeiro intervalo, mas antes a previsão do tempo para o dia de amanhã. Até já. Zona sul do país. Maputo vai registrar uma máxima de 23 e uma mínima de 20. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 24 e uma mínima de 21. Inhambane vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 23. Zona centro do país. Beira vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 25. Chimoio vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 20. Colimane vai registrar uma máxima de 34 e uma mínima de 26. Tete vai registrar uma máxima de 39 e uma mínima de 27. Zona norte do país. Nampula vai registrar uma máxima de 37 e uma mínima de 21. Pemba vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 25. Lixinga vai registrar uma máxima de 32 e uma mínima de 20. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. E de volta estamos para a segunda parte do Telenotícias. Acampamento em Bielorrússia foi desmantelado e todos os migrantes foram para o centro de um acolhimento.
O acampamento improvisado na fronteira entre Bielorrússia e Polônia está vazio. Os milhares de migrantes que aí permaneciam impedidos de entrar em território da União Europeia foram transferidos pelas autoridades bielorrussas para um centro de acolhimento instalado num armazém a algumas centenas de metros da fronteira. Nestas instalações provisórias, têm direito a um teto para se abrigarem das temperaturas negativas, refeições quentes e assistência médica. Já o seu futuro, além desta nova morada de curta duração, permanece incerta. Minsk já reparou algumas centenas de pessoas para o Iraque, mas o sonho de chegar à Europa não esmorece entre os migrantes. Alexander Lukashenko admitiu esta sexta-feira em entrevista à BBC que era possível as tropas bielorrussas tivessem ajudado os migrantes a chegarem à Europa, porque têm um coração e, de qualquer forma, o destino final não era a Bielorrússia. Mas negou que os tivesse convidado a usar o seu país como ponto de passagem. Porque a Covid-19 está a preocupar, a Áustria volta a impor a partir desta segunda-feira um confinamento de toda a população do país. Dada a urgência da situação pandêmica, o governo austríaco vai também tomar a vacinação obrigatória a partir de 1 de fevereiro. O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo chanceler austríaco Alexander Schallenberg. Passos que se extremam numa altura em que o país registra 15 mil novos casos por dia. Infelizmente, temos de avançar com medidas a curto termo, para além das decisões para o médio prazo. O governo federal chegou a acordo com os governadores estaduais. Perante a gravidade da situação, não temos outra opção a não ser de impor mais restrições para toda a gente, declarou o chanceler. O executivo austríaco pretende aliviar a pressão nos hospitais que estão nesta altura a passar por grandes dificuldades. Perante a gravidade da situação, não temos outra opção a não ser de impor mais restrições para toda a gente. A Áustria é o primeiro país da União Europeia a regressar ao confinamento da população face ao ressurgimento dos casos de Covid-19. A medida será imposta poucos dias depois de o país ter decidido confinar as pessoas que não foram vacinadas. A decisão sobre a vacinação obrigatória foi tomada depois das discussões com todos os governadores regionais. O ex-presidente da Ucrânia, Saakashvili, diz estar pronto para dar fim à greve de fome se for transferido do hospital-prisão onde se encontra atualmente para uma unidade hospitalar militar. Uma informação avançada pelo advogado depois das autoridades georgianas terem aberto caminho à transferência para o Hospital Militar Geórgia. O próprio ministro da Justiça, Rat Brigade, adiantava que estavam dispostos a fazê-lo também para cumprir a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. De acordo com os médicos, o antigo presidente da Geórgia está em perigo de vida após 50 dias em greve de fome em detenção. Saakashvili foi preso no seu regresso à Geórgia. Desde então, está em greve de fome. Na quinta-feira, desmaiou durante uma reunião com os seus advogados. Desde que foi detido, milhares de pessoas têm saído às ruas exigindo primeiro a sua libertação e depois, simplesmente, a sua transferência para um hospital dito normal. Saakashvili viveu os últimos anos na Ucrânia, para onde partiu depois do final do seu segundo mandato presidencial. Acabou mais tarde e à revelia, condenado por abuso de poder a 6 anos de prisão. Foi preso em 1 de outubro, quando pretendia reforçar as forças da oposição antes das eleições autárquicas do país. E é a altura de acompanharmos a atualização da Covid-19 das últimas 24 horas em todo o território nacional.
Nas últimas 24 horas, 11 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus. O país não registrou nenhum recuperado, muito menos óbito. Atualmente, o país tem um cumulativo de 151.488 infectados, 149.419 recuperados e 1.936 óbitos. E com a atualização da Covid-19, é momento de acompanharmos o nosso segundo intervalo. Até já. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório e se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! E de volta estamos para a terceira e última parte do Telenotícias da edição de hoje, sábado 20 de novembro de 2021. E dando continuidade à atualidade internacional. Foi absolvido de todas as acusações jovem de 18 anos de idade, Kyle Rittenhouse, que estava a ser julgado por homicídio qualificado após ter sido encontrado com uma arma. Tudo começou após matar a tiro 2 homens e ferir um terceiro numa noite de protestos em Kenosha contra a violência policial, após um negro ser baleado por um polícia e ter ficado parcialmente paralisado no verão de 2020 no Wisconsin. O jovem de 18 anos de idade alegou autodefesa e o júri acreditou. Rittenhouse arriscava-se a uma pena de prisão perpétua. Rittenhouse tinha 17 anos de idade quando, com uma arma que terá sido comprada ilegalmente, juntou-se a outros cidadãos armados para proteger a propriedade e prestar auxílio médico. A noite acabou em uma tragédia. As imagens do tiroteio foram captadas por uma câmera de uma das pessoas que assistia aos montes. A decisão do tribunal foi saudada por republicanos, mas não agradou a comunidade negra dos Estados Unidos da América, muito menos os democratas. Enquanto a Europa tenta lidar com uma quarta vaga da pandemia da Covid-19, em plena expansão, a situação nas fronteiras externas do bloco comunitário com a Bielorrússia torna-se piores. No início desta semana, houve cenas de violência.
As forças polacas dispararam gás lacrimogéneo e usaram canhões de água contra migrantes que atiravam pedras e tentavam cruzar a fronteira. Varsóvia acusou Minsk de danificar uma vedação de arame farpado para que os migrantes pudessem atravessar, o que fortaleceu a visão generalizada na União Europeia de que o homem forte da Bielorrússia, o presidente Alexander Lukashenko, está a usar os migrantes como arma para vencer batalhas políticas. Durante esta semana, também se viu alguma diplomacia cautelosa para aliviar a tensão. A chanceler alemã em exercício, Angela Merkel, conversou por telefone com Alexander Lukashenko 2 vezes no espaço de poucos dias. Depois dessas conversas, o presidente bielorrusso pareceu indicar que agora está disposto a neutralizar a crise que ajudou a criar. E com esta nota colocamos o ponto final do Telenotícias, com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Boa noite e bom final de semana.